Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E meu nome é Gabriel Galantini, substituindo o Andrezinho no episódio de hoje e no de amanhã. A nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e olhar crítico. E como sempre, no fim tem nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quarta, 27 de maio, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Ferrari estreia com carro elétrico e o mercado não perdoa. Em mundo, Estados Unidos atacam o Irã em meio a cessar-fogo e Teherã ameaça reagir. Já no Brasil, Cláudio Castro é alvo de nova operação sobre o Banco Master. Tem muita coisa importante pra gente conversar aqui hoje, então já se prepare e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, a Ferrari entrou oficialmente na era elétrica e o mercado não perdoou. Nessa segunda-feira, dia 25, a montadora apresentou o LUT, seu primeiro carro 100% elétrico. E o contexto é curioso, porque o LUT chega na contramão do setor. Enquanto Porsche e Lamborghini abandonaram por completo os projetos de supercarros elétricos, a Ferrari manteve esse lançamento de pé, mesmo reduzindo o ritmo dos planos de eletrificação. E entendendo melhor as especificações desse novo modelo, o LUT vem com 1.050 cavalos, autonomia de 530 km, preço de 550 mil euros, algo em torno de 3,2 milhões de reais, e vai de 0 a 100 km por hora em 2,5 segundos. E tem um detalhe de bastidor que chama a atenção. O projeto foi desenhado pelo estúdio Love From do Johnny Ive, o ex-designer-chefe da Apple. Além disso, esse é o primeiro modelo da marca com 5 lugares e 4 portas, uma aposta clara para conquistar mais famílias e clientes jovens. E as reações foram bem divididas. Do lado positivo, teve gente elogiando justamente esse visual mais limpo e futurista. E o próprio diretor de design da Ferrari admitiu que o conceito divide opiniões, mas que pode ser melhor recebido com o tempo. Mas do outro lado, os críticos bateram pesado na falta do barulho do motor, que é visto como alma da Ferrari, e ainda classificaram o visual como genérico e parecido demais com outros elétricos. No quadro geral, isso se conecta com uma dor maior do setor. A aposta em veículos elétricos já teria gerado perdas de mais de 65 bilhões de dólares para as gigantes automotivas, que estão sendo pressionadas pela concorrência chinesa, tarifas de importação e pelo fim de incentivos nos Estados Unidos. E para fechar nosso bloco, o mercado reagiu rápido. Ontem, um dia depois do anúncio, as ações da Ferrari despencaram 8,37% na Bolsa de Milão. Foi uma estreia histórica com um produto potente, mas a recepção veio com um balde de água fria. E com esse giro de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, o Oriente Médio segue naquele clima de morde e assopra. Mesmo com cessar-fogo e negociações rolando, os Estados Unidos voltaram a atacar o Irã e Teherã já está dizendo que pode reagir. Nessa segunda-feira, os Estados Unidos bombardearam o sul do Irã e, segundo o Pentágono, foi uma ação de autodefesa. Os alvos teriam sido lançadores de mísseis e barcos que, de acordo com os americanos, tentavam instalar minas subaquáticas no Estreito de Hormuz. E o detalhe que chama a atenção é que isso aconteceu pouco depois de Trump dizer que os dois países estavam perto de um acordo. Pois é, e aí no dia seguinte o tom subiu ainda mais. Ontem a Guarda Revolucionária Iraniana disse que abateu um drone americano. E além disso, ela afirmou ter disparado contra um caça F-35 e outro drone que teriam entrado no espaço aéreo do país. O Irã acusou os Estados Unidos de violar o cessar-fogo e reforçou que tem direito de retaliação. E nessa mesma linha, ainda ontem, o líder supremo iraniano, Mujtaba Khamenei, foi ainda mais duro no seu discurso e disse que os slogans Morte à América e Morte a Israel vão seguir como lemas da nação islâmica. E enquanto isso, do outro lado da região, Israel anunciou novos ataques contra o Hezbollah em várias regiões do Líbano. Segundo o governo israelense, foram mais de 100 alvos atingidos em apenas uma noite. Isso como resposta ao lançamento de drones explosivos contra
contra aldeias israelenses. Vale lembrar que Teherã exige que esse conflito na região também seja interrompido para que uma trégua seja alcançada. Agora, no meio desse cenário todo tenso, teve um pequeno sinal de alívio vindo do Irã. O país anunciou a retomada do acesso à internet. O regime vinha restringindo a conexão desde o fim de fevereiro e uma boa parte da população estava sem acesso desde então. No fim das contas, é um tabuleiro cheio de peças se mexendo ao mesmo tempo. Ataque, resposta, ameaça, negociação e até a internet virando o termômetro da tensão interna. Mas com esse panorama do cenário internacional fechado, a gente vira a chave agora e vai direto para o noticiário aqui do Brasil. Indo agora para o noticiário do Brasil, o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, virou alvo de mais uma operação da Polícia Federal. Ontem foi a segunda vez em menos de 15 dias que a Polícia Federal foi no apartamento dele. Pois é, Branco, lá no dia 15 de maio ele já tinha sido alvo na Operação Sem Refino, autorizada por Alexandre de Moraes, que investiga fraudes fiscais ligadas à Refit. Só que a história agora é outra. Essa nova busca e apreensão foi autorizada pelo ministro André Mendonça e faz parte da Operação Compliance Zero, que apura fraudes ligadas ao Banco Master. E o que chamou atenção nessa investigação é a quantidade de dinheiro envolvida. A polícia apura 3,7 bilhões de reais do Fundo Rio Previdência aplicados no banco de Daniel Vorcaro, quase 4 vezes mais do que os 970 milhões de reais que tinham sido apontados inicialmente. E para entender a gravidade disso, o Rio Previdência é basicamente quem administra a previdência dos servidores do estado do Rio de Janeiro. Segundo a PF, o Cláudio Castro teria atuado para viabilizar esses aportes no Master, mesmo depois de alertas técnicos contrários. E a investigação vai detalhando como tudo isso teria acontecido. A Polícia Federal fala em trocas em cargos-chave, mudanças em regras internas, credenciamentos sem análise obrigatória e até decisões tomadas fora da política de investimentos. E tem mais um ponto importante aqui. Também teriam aparecido indícios no celular do próprio Vorcaro. Algumas mensagens mostram encontros entre ele e o Castro e a PF diz que isso evidenciaria um vínculo pessoal estreito entre os dois. Além disso, Castro também teria feito viagens ao exterior custeadas pelo banqueiro. E indo além, a Polícia Federal aponta que um lobista chamado Ricardo Rodrigues teria recebido uma comissão de 0,6% para intermediar os investimentos do Rio Previdência. E em mensagem enviada para Vorcaro, ele chegou a dizer que bateu a meta em apenas 45 dias. No quadro geral, o clima já vinha tenso, né? Em março, Castro renunciou ao governo do Rio um dia antes do TSE retomar o julgamento que o tornou inelegível por abuso de poder político e econômico. Agora, com essa nova operação em cima do Banco Master, a pressão aumenta ainda mais. Mas com esse capítulo pesado da Seção Brasil, a gente segue agora direto para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Delifim, a gente começa pelo exterior. Por lá, o destaque dessa terça-feira foi a Micron, que é a maior fabricante de memórias dos Estados Unidos. As ações da companhia dispararam 19,29% para 896 dólares, levando seu valor de mercado a 1,01 trilhão de dólares e colocando a empresa no seleto grupo das trilionárias. A alta foi impulsionada pelo UBS, que elevou o preço-alvo da ação para 1.625 dólares. Segundo o banco, a inteligência artificial mudou o mercado de chips de memória, que é a principal área da Micron, e mudou também a forma como os investidores avaliam a companhia. Com isso, a Micron se tornou a 10ª maior empresa americana, ultrapassando gigantes como Eli Lilly e até mesmo o Walmart. Nesse cenário, as bolsas americanas também subiram. Em Nova York, o S&P 500 avançou 0,61%, enquanto o Nasdaq ganhou 1,19%. Já por aqui, o movimento foi o contrário. O vai e vem das negociações entre Estados Unidos e Irã pesou no humor dos investidores e o Ibovespa fechou em queda de 0,69% aos 176.589 pontos. Na contramão, a Ambev subiu 1,16% após o BTG Pactual elevar sua recomendação para o papel de neutra para compra.
Essa é a primeira revisão positiva do banco para a ação da Ambev em 13 anos. Segundo o BTG, a mudança reflete a percepção de que a cervejaria recuperou seu poder de ditar preços do mercado brasileiro. Já no Reino Unido, as ações da BP recuaram 4,66%. Isso após o presidente do conselho deixar o cargo em meio a problemas sérios de governança. Para fechar, o dólar subiu 0,18% a R$ 5,03. Mas agora que a gente fechou essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você gostou do nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, você pode ajudar a gente também. Já compartilha com seus amigos aí e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!